Que solzão, hein? E aí, sétimo ano? Tudo de boa? Ih! Ah! Só eu mesmo, né? Seguinte, vamos chegar para mais um vídeo aí, mais uma aula, mais um tema do nosso conteúdo, nosso planejamento para seguir na matéria. Seguinte, o último vídeo que eu botei para vocês foi sobre uma atividade do outro capítulo ainda, que eu acho que eu não tinha feito com vocês, aí botei pra gente fazer junto, enfim, show de bola. Só que o último vídeo de matéria mesmo foi sobre a industrialização brasileira, que eu falei bastante da indústria de maneira geral. Agora vamos dividir como que a industrialização brasileira foi dividida em fases, tá? Então pega o teu livro, abre aí na página 250 para facilmente matar esse tema. E se a gente avaliar, eu acho que a apostila está chegando ao fim. Falta pouquinha coisa aí pra gente matar o conteúdo. Show de bola. Seguinte, tô sendo bem minucioso, cada vídeo aí tá com média entre 10 minutos, um pouquinho mais. Mesma coisa nesse. Tô olhando aqui o tempo para não ser tão extenso para não cansar vocês. Então é o seguinte, vamos começar pensando nas tecnologias envolvendo. Então, preciso de máquinas na indústria, preciso de equipamentos, de bens de produção. Se o Brasil não tinha isso, como seria um país industrializado? E aí vem o primeiro momento, porque havia assim uma dificuldade muito grande de consumir, de ter produtos industrializados no Brasil, porque a ideia da colonização e do Império Brasileiro não permitia ter fábrica, era proibido. Tanto que olha só, no comecinho do texto está falando exatamente isso, da página 250, mas na metade, tá? Tô falando aqui, ó, em etapas, tá? Divisão em períodos. Primeira fase, tá falando de 500 a 1808. Caraca! Desde que os malucos botaram o pé lá na Bahia, até 1808, sim. Mas, professor, já tinha indústria em 1500? Não. Está associado à manufatura, à produção artesanal, ao ato de produzir os bens, os equipamentos ainda de maneira manual. O Brasil tinha muito pouco disso nesse período. Tanto que é o que ele está falando aqui, ó, tendo como principal característica o impedimento pela metrópole da instalação de fábricas aqui, sendo os engenhos como produções de artesanato. Então, apenas coisas feitas na mão, nenhum tipo de equipamento de máquina poderia ser trazido para o Brasil entre 1500 e 1808 para uma aplicação de produção. Complicado. Ah, mas nenhum tipo de máquina poderia entrar? Poderia, por exemplo, nós trabalhávamos nesse período, atuávamos aqui no Brasil, com a exportação de produtos primários, principalmente a cana-de-açúcar. Vocês já sabem muito bem disso. Essa cana-de-açúcar pesa. Eu vou fazer o melaço para levar no navio para não estragar. Esse produto, para ser carregado do navio, poderia ter um equipamento, roldonas, catapultas, enfim, alavancas, para carregar isso como guindastes, né? Equipamentos com corda, para fazer isso no porto, mas envolvendo a atividade que a coroa permitia aqui. Então, outro tipo, até 1808, proibidíssimo. O que já cai na segunda fase. De 1808 a 1930, olha, teve o início com a chegada da família real, quando a atividade industrial passou a ser permitida. Em 28 desse mesmo século, né, 1828, foi implementada a taxa de 15% para os produtos importados. O que era isso? Uma ideia que a coroa brasileira teve de incrementar a nossa indústria. Se não tinha aqui, eu tô sabendo que tem um cosmético, que tem uma farinha, que tem um tear para fazer tecido novo. Eu tenho que fabricar isso aqui no Brasil, porque se eu comprar de fora, 15% de imposto no produto importado. Esse imposto foi implementado para que o produtor no Brasil se interessasse na ideia de produzir. Tá? Então, olha só, continuando. 15% para os produtos importados e, em 1844,
a taxa passou a ser de 60%. Já não estava bom 15%, pensa em pagar 60% de impostos no produto. É como se uma coisa que valesse 100 iria passar a valer 160 só por pagar o imposto. Bizarro. Então aumentava muito o preço dos produtos importados, o que facilitaria o produto nacional se estabelecer. Mas a gente ainda não tinha. Isso foi um problema para a época. Porque mesmo incorporando esses impostos, a dificuldade de ter um desenvolvimento disso ainda no Brasil reduzia muito a oferta aqui dentro desse tipo de atividade industrial. Tá? As primeiras indústrias estavam relacionadas ao setor de alimentos, tecidos, sabão e velas. O processo de industrialização no Brasil se intensificou no início do século XX. Nas primeiras décadas, a principal característica estava embasada na substituição de importações. Isso ocorreu pois muitas indústrias europeias foram afetadas e a produção foi significativamente reduzida. Assim, os demais países foram em busca de soluções para abastecer seus respectivos mercados internos. O governo brasileiro passou a incentivar a fabricação de muitos produtos que eram comprados de outros países, principalmente os europeus, possibilitando o desenvolvimento desse setor fosse retomado. Caraca, bem fácil de entender. Se outros países que exportavam para cá pararam de exportar, pensa na época, começo do século XX, Primeira Guerra Mundial, Europa tendo conflitos, tendo que abastecer o seu mercado, tendo que se recuperar as suas fábricas, porque dentro da guerra é bem legal eu atacar meu inimigo, nossa, legal, né? Dentro da guerra. Mas uma coisa que é muito fundamental nessa arte da guerra, tem até um livro muito bom de Sun Tzu, A Arte da Guerra, que fala muito sobre os conflitos pessoais e sobre as guerras mesmo. O cara faz uma ligação com isso. Muito bom, clássico. Você vai atacar o seu inimigo, você não vai atacar só a pessoa. Você pode atacar tudo. No caso de um país, as fábricas são um alvo muito bom, porque pensa numa fábrica de alimentos, de farinhas, de grãos, que faz uma massa, um macarrão, isso vai afetar a qualidade de vida da população, porque aquele alimento vai começar a faltar. E numa guerra, eu vou atacar a fábrica de armas do meu inimigo. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, muitas regiões fabris na Europa foram afetadas. Muitas regiões que tinham fábricas. E aí, Brasil, começando uma industrialização, vendo que a Europa está tendo prejuízo, tentando engolir, né, forçar o imposto de 60% nesses produtos que vinham de fora, foi um momento que o Brasil percebeu, não está muito bom, porque a gente depende dos caras lá. E os caras estão com problema. Vamos fazer aqui, então, substituição de importações. Vamos importar as máquinas para produzir aqui dentro. Tá? Nisso, na segunda fase, inicia e acelera bastante para entrar na terceira fase, que é aí de 30 a 50. Essa fase é legal porque percebemos que fábricas dão bastante dinheiro. Se eu pego um produto barato, porque eu falei no outro vídeo sobre industrialização, como batata, adoro batata, mas é barato. Para eu ganhar um dinheiro melhor com batata, eu vou pegar a batata, eu vou fatiar a batata, vou fritar a batata, vou botar dentro de um saquinho com sal e vou vender para você a batata frita. Ruffles, por exemplo, é um bom exemplo disso. Pega um produto que é muito barato e vende caro pra caramba. Aquela batata Pringles. É 20 conto a batata. Aí tu olha na embalagem, 200 gramas, 150 gramas, 50 gramas de batata. Tu tá pagando 10 conto nisso. Aí tu vê 1 quilo de batata. R$4, R$3,50. Promoção, sacolão, R$1,50 o quilo da batata. Meu irmão, olha a diferença do valor de um produto que é simples, batata frita. Não precisa de uma máquina para fabricar assim, os componentes eletrônicos, não. Não estou falando de um telefone, estou falando de um computador, de um carro. Estou falando de batata frita. Pega, frita em saco e vende. É uma indústria bem mais simples. E é o tipo de indústria que atua bastante no Brasil nesse começo. E nisso, o governo brasileiro percebendo que a gente poderia aumentar esse tipo de indústria, além dos de alimentos e tecidos, a gente poderia ter uma outra indústria mais valiosa
a espelho dos Estados Unidos e da Inglaterra, que já estavam fabricando carros, equipamentos domésticos. Eu nem gosto de falar de eletrodomésticos, porque na época, começo da década de 30, 40, 50, tecnologias bem diferentes, né? Já tem a geladeira, começa a ter um fogão, mas nada que tenha uma tecnologia como hoje, né? Isso é completamente diferente. Mas já eram equipamentos que para a época eram bem avançados. E isso que Getúlio Vargas, entre 30 e 50, idealizou para o Brasil. Vamos atrair uma indústria com maior valor. E o que o Brasil fez? Incentivou, investiu e abriu muitas fábricas para ter matéria-prima para atrair essas fábricas. Por exemplo, produtos rurais, nós já tínhamos. A matéria-prima para fazer batata frita a gente já tem. Nós somos rurais. E quando Getúlio Vargas inicia um parque industrial da indústria de base, que é a indústria que faz os produtos, as matérias-primas para outros produtos, o aço, metal, esses elementos são usados em fábricas. O alumínio, fazer latinha de refrigerante. Primeiro tem a fábrica produzindo essa latinha. Latinha não, desculpa, o alumínio, para depois virar latinha. É isso que o governo de Getúlio Vargas começou a implementar. Fábricas importantíssimas, como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras, tá? Como empresas do governo que venderiam para as fábricas essa matéria-prima. Só que tem um problema. Não teve uma adesão, não foram muitas fábricas que se interessaram a virem para o Brasil nesse período. Só depois de 50, quando Juscelino Kubitschek assumiu o governo brasileiro, ele acelerou isso, ele incentivou que indústrias de fora viessem como? Dando incentivo. Se você tem uma fábrica Ford, venha produzir no Brasil, que eu vou deixar baratinho para você produzir. Ó. Você não vai pagar água, você não vai pagar... Eu vou dar 50% no valor de desconto do aço brasileiro, então para poder usar o nosso aço baratinho. Ah, você tem o imposto da mão de obra, você tem trabalhadores. Não, tu não vai pagar não, por 5 anos. Então facilita essa indústria vir para cá, dando esses incentivos, essas brechas, essas reduções de custo para o fabricante que já está com a fábrica lá nos Estados Unidos pensar, se eu abrir no Brasil eu posso vender mais, posso lucrar mais e o preço lá está baratinho. Daí, ó, o governo federal criou a Companhia Siderúrgica Nacional, estou aqui nesse parágrafo aqui, com a finalidade de abastecer as demais indústrias com matéria-prima, principalmente o ferro. A instalação ocorreu no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a região de Volta Redonda é rica em minério de ferro. Começou a ter essa matéria-prima para atrair essa indústria. E aí a gente tem as imagenzinhas, ó, das primeiras fábricas desse tipo de atuação no Brasil. E aí vira a página com ti, ó, tô virando agora. Chegou aí na 4ª fase. Então, a cada fase o nível está envolvendo, tanto que agora está em 55, depois que Juscelino Kubitschek incentivou, como eu falei. E aí, ó, o processo de industrialização que teve início em 1955, a 4ª fase, ainda vem ocorrendo. Olha que legal, então a 4ª fase é a última. O governo do presidente Juscelino Kubitschek possibilitou a instalação de empresas estrangeiras, as transnacionais, bem como de capital estrangeiro com recursos financeiros, sob forma de empréstimos e investimentos no território brasileiro, aquelas facilidades que eu falei. E aí, nesse período de 64, 85, 95, a gente tem uma mudança muito grande nas atuações do governo. Por que eu falei 64? 64 a gente tem a entrada do governo militar no Brasil. E aí, olha como bonitinho eles estão falando. O governo e a entrada das transnacionais, bem como de capital estrangeiro, as empresas estrangeiras, se intensificaram, o que comprometeu o crescimento das empresas brasileiras e aumentou a dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Isso foi um problema. A partir desse período, quando essas indústrias perceberam que no Brasil é de boa produzir, é barato produzir, vamos para o Brasil produzir, eu estou vendo com uma Ford vindo para cá, uma Chevrolet, uma GM, grandes marcas que já têm um capital, já têm tecnologia de produção,
bem legais. E aqui no Brasil? E o brasileiro? Nós já tínhamos algumas indústrias. Por exemplo, a galera que gosta de carro, no Brasil teve uma marca que foi bem vendida nesse período dos anos 80, entre 70 e 80, que foi a marca Gurgel. De vez em quando, em algum lugar aqui do Rio de Janeiro, tu ainda vê um Gurgel, que era um carro feito por brasileiros, tecnologia brasileira. Só que está competindo com carros de fama mundial. Aí tu vai ver, pô, vou pegar um carro brasileiro que tá aqui, a fabricazinha aqui, tá ali, podendo comprar um Camaro. Na época não tinha, a gente tinha Dodge, tinha Opala, Mustang, outros veículos da GM, da Ford, competindo com esse Gurgel. Governo incentivando a empresa estrangeira para entrar no Brasil, enquanto a Gurgel estava ficando sufocada, tentando competir com esses grandões. Cadê a Gurgel hoje? Faliu. Não durou muito tempo, não conseguiu competir com as tecnologias de países desenvolvidos que já estão usando as universidades para desenvolver tecnologia, os tecnopolos, a fábrica dando dinheirinho para a indústria e para a faculdade. O cara lá na faculdade, um engenheiro maluco que tem ideias, maneiras, estudando pra caramba, desenvolver alguma coisa para essa fábrica. Então ele vai ganhar dinheiro com isso. Legal. Olha a galera aí de engenharia de produção. Tô vendo um de vocês aí, ó. Dá um dinheiro maneiro isso. Nesse caso, os países desenvolvidos, ó, estão lá na frente. Polos de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a gente pode falar de telefonia. Qual é a marca de telefone brasileiro? Tu vê Samsung, tu vê Apple, tu vê LG, tu vê Xiaomi. Tem muitas marcas. Mas qual é a brasileira? Né? Fica o pensamento. Ah, tem a Lenovo. Lenovo, pô, não compete. Não é brasileira, é de capital estrangeiro, que fabrica aqui. Então, enfim, nós temos uma grande dependência dessa tecnologia lá de fora. E a quarta fase, essa última fase que até hoje, a gente continua com essa dependência estrangeira para conseguir um desenvolvimento bacana dessas tecnologias no nosso parque industrial, tá? E aí, a partir dos anos 90, que aí eu vou deixar, tem bastante texto para vocês lerem, não vou perder muito tempo lendo aqui não, vamos pensar. O Brasil ele começou a vender parte de suas fábricas, de suas empresas, como a Petrobras, como a Vale do Rio Doce, porque o governo percebeu que isso dava muito trabalho. Olha isso. Algumas empresas como mineração, empresa de mineração, tem que estar ali atuando, vendo máquina, vendo funcionários, tendo funcionários públicos atuando. Se você vender para uma empresa que pague constantemente ao governo para fazer essa atuação, você gera uma concessão. O Brasil faz muito isso. Permite que empresas de fora atuem aqui dentro, pagando para o governo isso. Ah, legal, o governo está ganhando? Sim. Mas ao mesmo tempo está enriquecendo as empresas lá de fora. Por exemplo, tem um caso muito sério que não foi muito levantado nos últimos anos, que é a relação de uma empresa australiana no Brasil, nas barragens de mineração em Minas Gerais, em Brumadinho. Ah, qual é o problema, professor? Que a partir do ano 1986, que ela foi vendida, a Vale, para parte dessa empresa australiana, parte foi vendida para eles, essa empresa australiana parou de fazer as pesquisas de contenção às barragens e implementou as barragens do tipo de montante, que é o que eles usam na Austrália. Austrália, região semiárida, deserto de Vitória, do Outback, região super seca, barragem de montante é firme, não chove. Agora em Minas Gerais, que chove pra caramba, essa barragem não funciona. Os caras, tô nem aí, vou botar isso aí. Tá lá no Brasil, daqui a 30 anos ela cai. Eles sabiam disso. E caiu. Né? Isso é muito complicado na indústria brasileira, beleza? Então essa quarta fase, que vai até hoje, quero que vocês deem uma lida nisso, pensar o que é privatização, o que é venda de capital, ações empresariais corporativas, que é um negócio legal, você pode comprar ações de algumas empresas e fazer parte delas, ser dono de parte de uma empresa, tá? Então, galerinha,
Bons estudos, tira dúvida, a gente conversa mais sobre isso, tá? Valeu!